Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos dar mais um salto na Física 3. Nós vamos discutir agora sobre geração de campos magnéticos. Então, inicialmente, quando nós começamos a estudar o magnetismo, nós estávamos naquela dicotomia típica, né, em que correntes, por um lado, geravam campos, e campos, por sua vez, faziam força sobre correntes. Inicialmente, nós focamos nessa segunda parte, então, interação de campo magnético com partículas se movendo na presença do campo sentiam forças, e agora o que nós vamos fazer vai se tratar exatamente dessa segunda parte aqui, em que correntes geram campos. Para fazer isso, nós vamos lançar a mão de um experimento aqui composto por algumas bússolas, e essas bússolas estão na presença de um fio suficientemente comprido, como pode ser visto nessa figura mais à direita. E a ideia é que nós temos um enrolamento aqui com um número grande de fios, e ele é conectado a uma fonte, de forma que a gente consegue amplificar o efeito de uma corrente que passa aqui nesse sentido, que eu chamaria, por exemplo, de um eixo Z. E aí, com esse experimento, notavelmente, nós conseguimos ver que o campo magnético, já que as bússolas se alinham na presença do campo magnético, nós conseguimos ver que, olha só, o campo magnético ao redor desse fio tem um comportamento bem determinado. Ele parece circular ao redor do fio, já que nós estamos então adotando essa representação vetorial que o campo magnético admite. Olha, dá para ver tipicamente que as bússolas se orientam então na presença de um fio portando uma certa corrente. Esse efeito das agulhas da bússola se alinhando com o campo magnético teriam causado uma profunda e duradoura impressão no próprio Albert Einstein, e, segundo as palavras dele, ele diz que algo bastante profundo deveria estar escondido por trás disso tudo. Isso aqui é a citação, e a referência está logo aqui abaixo. Antes de a gente avançar, então, com a descrição matemática de uma lei que poderia gerar o campo magnético, que poderia fornecer para a gente o campo magnético, então, que um fio com corrente gera, vamos avaliar ainda um outro experimento. Esse efeito é bastante curioso também. Então, imagine que nós tenhamos aqui um fio portando uma certa corrente I, e nós colocamos uma carga para se deslocar na presença desse fio com corrente. Suponha que essa carga tem então uma certa velocidade, e segundo esse nosso experimento aqui, a gente consegue então determinar que o campo magnético está circulando ao redor do fio. Então deveria existir um campo magnético ao redor desse fio com esse sentido, de modo que, se nós fizermos o produto vetorial de velocidade por campo, nós encontramos a força magnética que essa partícula sente, e ela seria atraída pelo fio. Isso tudo visto por um referencial que enxerga então a partícula se deslocando com uma certa velocidade. Acontece que as leis da física são independentes de referencial. A gente poderia muito bem descrever esse problema com um referencial que se desloca com a partícula, ou seja, ele é comovente com a partícula, tendo então a mesma velocidade. Nesse referencial agora, que se desloca junto com a partícula, a velocidade dela é nula. Ou seja, vamos chamar de linha a velocidade da partícula nesse referencial. Essa velocidade é nula. Ora, mas se a velocidade da partícula é nula e a força magnética depende explicitamente da velocidade, nós já sabemos então que força magnética igual a QV vezes B. No referencial linha, vamos usar aqui então linha para representar essas expressões, a velocidade da partícula é nula e ela não sentiria força. Acontece que o fato da partícula ser atraída pelo fio é independente do referencial. E o único campo, então, que nós conhecemos que poderia fazer força sobre uma partícula carregada é um campo elétrico. Esse exemplo, ele, embora seja bastante simples, ele mostra, então, que um campo magnético, ao ser transformado por um outro referencial, ele se transforma em campo elétrico.
E aqui, na verdade, mora o coração do caráter relativístico do eletromagnetismo. Campo elétrico e magnético, na verdade, são manifestações de uma grandeza só, uma entidade só, que nós chamamos de campo eletromagnético. Infelizmente, nesse nível do curso, a gente não pode discutir esse caráter relativístico, mas em cursos mais avançados de eletromagnetismo eles são tratados. E aí, de fato, nós tratamos campo, tanto um quanto o outro, como manifestações de uma entidade só, que é o campo eletromagnético. Com isso, com esse fato em mente, então, o que nós vamos fazer vai ser tentar, então, fazer uma cópia da expressão que nós tínhamos para o campo elétrico, já que eles são, campo elétrico e magnético são manifestações, então, da mesma grandeza no fundo. Então, inicialmente, se nós tínhamos o campo elétrico calculado numa posição R dada por uma certa constante, 1 sobre 4π ε0, o que nós fazíamos era integrar, então, por um certo volume, que nós chamamos lá de densidade, por aquele volume, onde tinha cargas, né? E a orientação do campo era dada por um certo fator aqui, R menos R', isso tudo dividido por aquele fator, então, campo caindo com o quadrado da distância, e o cubo aqui, um dos fatores dava conta da direção do campo, né? Então, quando nós dividíamos o vetor R menos R' pelo seu módulo, nós ganhamos um vetor unitário. Mas, sendo então o campo magnético manifestação do campo elétrico visto por um outro referencial, nós poderíamos tentar escrever uma lei para o campo magnético com o mesmo comportamento. Para fazer o ajuste das unidades, nós escrevemos no lugar de uma constante 1 sobre ε0, nós escrevemos aqui uma outra constante que eu vou chamar de μ0. O fator 4π nós mantemos. Aqui nós escrevemos integral por um certo volume de, fonte de campo agora, segundo a nossa construção anterior, vão ser correntes, que nós vamos chamar de J, que é a nossa densidade superficial de correntes, numa posição R', nós integramos pelo nosso dV', e agora, para dar a direção correta, eu vou colocar aqui um produto vetorial, também à luz daquele nosso experimento, com o nosso fio gerando o campo que circulava ao redor do fio, e aqui aquele comportamento de cair com o quadrado da distância. Lembra que o cubo, na verdade, é só um dos fatores, só dá conta da direção do campo, já que nós estamos dividindo R menos R' pelo seu módulo para dar o vetor unitário. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado, então, para essa expressão. Vou colocar o fio, nosso fio, um pouquinho maior aqui, só para dar uma ideia. Então, ele é infinitamente comprido. Nós colocamos aqui uma certa seção reta do nosso fio. O campo do lado do fio aqui, vamos supor que tem uma certa corrente pelo fio que nós vamos chamar de I, e essa corrente ela é oriunda então do fluxo do nosso vetor J atravessando aquela seção reta do nosso fio. Essa seção reta eu vou chamar de dA. O campo, por sua vez, gerado por nossa corrente I, seguindo a notação de que ele entra no plano da página, eu vou usar uma setinha X aqui, e já no lado direito, esquerdo do fio, o campo sai do plano da página com vou usar a notação bolinha com uma bolinha dentro. Perfeito, então. Vamos olhar com cuidado, então, para essa expressão. O J, lembra que esse nosso dV aqui, ele pode ser reescrito como um certo dA vezes dL. Então, dL tem interpretação aqui como um certo deslocamento ao longo do nosso fio. O nosso J, por sua vez, ele pode ser escrito como o próprio J apontado numa direção que eu vou chamar de U, de modo que, quando nós substituímos essa nossa reestruturação aqui, nós ficamos com o seguinte, olha, μ0 sobre 4π integral, eu vou chamar de S, uma integração sobre aquela nossa seção reta do fio, e vou colocar aqui mais uma integral, que seria aquela nossa integral correspondente ao nosso dL, ao longo do fio. Daí nós ficamos com J vezes dA, o vetorzinho UdL, produto vetorial com o nosso R,
menos R', isso tudo dividido pelo módulo do R menos R'. Essa combinação de JDA integrado na superfície nos fornece exatamente a nossa corrente. Ou seja, nós ficamos aqui então com μ0, duas dessas integrais eu já resolvo e já fico com μ0 vezes I, isso tudo dividido por 4π. Nos resta uma certa integração então ao longo do nosso fio. Tecnicamente eu deveria escrever aqui uma integral de caminho fechada, né? Afinal, fio nenhum portando corrente pode portar uma corrente se ele for um fio aberto, né? Então, de fato, você sempre tem uma malha para poder ter corrente circulando por ali. Mas eu vou manter assim, aí você entende que quando eu faço uma integração ao longo do fio, eu estou percorrendo todo o nosso circuito, né? Esse UDL, por sua vez, nada mais é do que o nosso dr', ou seja, eu caminho na direção então das minhas fontes de corrente. Em geral, os nossos fios eles são mapeados por curvas matematicamente, né? Eles são fios o suficiente para serem descritos por um mapeamento que os matemáticos chamam de curva. Então, finalmente, nós ficamos aqui com o nosso dr', produto vetorial com R menos R', dividido por módulo de R menos R' ao cubo. E reparem mais uma coisa, quando nós fazemos o produto vetorial, então, do nosso dr' com o R menos R', então aquele vetor que aponta, então veja só, o nosso R, ele sai da origem do nosso sistema de coordenadas e diz para a gente onde tem fonte de campo. O R, por sua vez, sai da origem do nosso sistema e vai até o ponto onde eu quero calcular o campo. Esse vetor aqui é o nosso R menos R'. E quando eu faço o produto vetorial de fato do meu dr' pelo meu R, eu encontro exatamente o campo entrando no plano da página, como dizia o nosso experimento. Essa finalmente então é o que nós vamos chamar a nossa lei de Biot-Savart. Vejamos agora então uma aplicação da nossa lei de Biot-Savart no caso de um fio portando corrente. Nós vamos fazer, na verdade, vai ser pegar um fio portando corrente aqui. Nós poderíamos, por exemplo, pensar que esse fio é comprido o suficiente, aí nós fazemos então uma volta com ele, depois retornamos com o nosso fio para cá. E aí a gente vai tentar estimar qual é a força que o campo magnético de um dos fios faz sobre o outro. Então, olha, eu vou supor que meu sistema de coordenadas está coincidente com o fio aqui, vou chamar esse eixo de Z. Eu faço passar uma certa corrente pelo meu fio. Vou fixar aqui então um certo eixo X. Aqui, por sua vez, eu vou chamar um eixo Y. Então, eu gostaria de calcular o campo magnético num ponto sobre o eixo Y. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto onde eu quero calcular o campo, dado com coordenadas, então, YJ. Lembrando aqui que nossos fios são compridos o suficiente, né? Então, vejamos, olha. Vamos construir a nossa lei de Biot-Savart. O nosso vetor R', que diz quais são as nossas fontes de campo, eles percorrem o próprio eixo Z. E agora eu já posso escrever diretamente o nosso campo calculado, então, num ponto lá sobre o eixo Y, exatamente igual a μ0i sobre 4π. E aí nós ficamos com a seguinte integral. Caminhar sobre o eixo Z significa pegar um certo dz' produto vetorial com R menos R'. Então nós ficamos com YJ menos ZK. E o denominador dessa expressão é exatamente o módulo desse vetor ao cubo, que é, por sua vez, y² mais
z' ao quadrado elevado a 3 meios. Com o z variando, aí nós percorremos toda a infinidade do nosso φ, ou seja, o nosso z varia de um certo menos infinito até mais infinito. Essa expressão fica, então, a seguinte, μ0i sobre 4π. Produto vetorial de k com j nos fornece menos i. Vamos fazer aqui separadamente. Olha, então k, produto vetorial com j, é menos i, indicando então que o nosso campo lá num ponto sobre o eixo y aponta no sentido contrário à orientação positiva do eixo x. Então vamos colocar esse fator menos i aqui em evidência. Daí nos sobra um y, que é constante ao longo dessa integração, integral de menos infinito a mais infinito de dz' sobre y ao quadrado mais z' ao quadrado elevado a 3 meios. Uma substituição trigonométrica consegue resolver esse problema para a gente. Olha, vejamos. Nós colocamos aqui então um certo z', aqui y, vamos usar esse ângulo θ como o nosso parâmetro de integração. Aqui nós ficamos com y ao quadrado mais z' ao quadrado, hipotenusa, né, elevado a 1 meio. Daí nós escrevemos então y tangente de θ igual a z' e o nosso dz' por sua vez igual a derivada da tangente é secante ao quadrado de θ dθ. Por sua vez agora, olha, a hipotenusa dividido por cateto adjacente nos fornece a secante de θ. Isso igual a y ao quadrado mais z' ao quadrado elevado a 1 meio. Mas o fator que aparece na nossa expressão é 3 meios, então já leva os dois lados ao cubo. E aí nós ficamos com essa integração aqui também, ela não é difícil concluir o que acontece com os nossos limites. Quando o z' vai para mais infinito, o nosso θ se aproxima do 90. Assim como quando θ vai, ou z' vai para menos infinito, significa que o nosso y vai para menos a π sobre 2. Logo, essa integração do campo vira μ0i, apontado na direção menos i, y sobre 4π, integral de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, o nosso dz' é y secante ao quadrado de θ dθ, dividido por nosso y ao cubo secante ao cubo de θ. Cancelam-se um dos fatores aqui, fica y quadrado, cancelam mais um dos y, nos resta somente um y aqui no denominador. Cancelando então o secante ao quadrado com o secante ao cubo, sobra um secante, e 1 sobre secante é o próprio cosseno, ou seja, essa integral vira μ0i, apontado na direção menos i, sobre 4πy, integral de cosseno de θ. Então, reparem, essa integral aqui virou a integral, só a integral, né? Cosseno de θ dθ, com os limites variando, né, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ora, a integral do cosseno é o próprio seno. Seno variando de π sobre 2 a menos π sobre 2 fica seno de π sobre 2, 1, menos 1, 2. Pronto. Resolvemos nossa integral. Dá um fator 2 aqui. Cancelando 1, 2 com 1, 2, finalmente nós ficamos com o nosso campo. Vou escrevê-lo do lado de cá, então. O nosso campo calculado lá num ponto yj igual a μ0i sobre 2πy, apontado na direção menos i. Ou seja, nesse ponto aqui, o nosso campo gerado pelo nosso fio na direção y aponta na direção menos i. Ora, mas a gente poderia tentar generalizar esse resultado, porque o fio ele tem simetria de rotação. A gente poderia ter escolhido qualquer ponto, então, sobre uma certa circunferência
com um certo raio particular aqui foi definido pela coordenada y daquele ponto sobre o eixo y, e o nosso campo magnético circularia então ao redor dessa circunferência que nós colocamos aqui nesse caso particular no próprio plano XY. Se nós escolhêssemos coordenadas cilíndricas com o eixo Z fixado como está aqui, o nosso campo ficaria então com uma expressão a seguinte: μ0i apontado na direção φ-chapéu, circulando então, ao redor do eixo Z, dividido por 2πr, onde r, lembrando em coordenadas cilíndricas, corresponde à distância do nosso ponto até o eixo Z. Esse resultado é interessante porque ele nos permite agora calcular a força com que um dos fios aqui sente devido à presença do campo magnético gerado pelo outro. Então lembrando, olha, no fio que passa lá por aquele ponto sobre o nosso eixo Y, passa uma certa corrente aqui que eu vou chamar de I, ou seja, só demos a volta lá com o fio e retornamos. E agora a gente poderia calcular qual é a força que um trecho deste fio sente. Então eu vou pegar um vetorzinho aqui, que vou chamar de L, esse vetor em coordenadas, essas coordenadas retangulares, tem a seguinte estrutura. Eu vou pegar o tamanho desse vetor, o mesmo y aqui que definiu a distância daquele nosso ponto até o eixo Z, ou até a origem. Então o tamanho dele vai ser y apontado na direção menos k. Anteriormente, nós já tínhamos determinado que a força que um trecho de fio sente é exatamente igual a quanto? Então, força que aquele trechinho do fio sente é I L produto vetorial com B. Nesse caso, nós ficamos com I Y apontado na direção menos K, produto vetorial com o nosso B, que por sua vez vale μ0I sobre 2πy apontado na direção menos I. A escolha do tamanho do fio foi interessante porque nós podemos agora cancelar então a y do numerador com a y do denominador, e nós ficamos então com μ0i ao quadrado sobre 2π apontado na direção, agora menos com menos fica mais, e k vezes i dá exatamente j. Ou seja, esse nosso fio ele é empurrado para fora aqui por uma força magnética. Vou colocar esse mzinho para lembrar de magnética. E agora nós poderíamos então trocar o nosso padrão de determinação de correntes. Anteriormente, historicamente, usava-se a quantidade de massa de prata que era depositada num eletrodo, numa eletrólise, e esse padrão é substituído então agora por força que um fio poderia sentir quando nós colocamos um trecho de fio com um certo comprimento bem definido, exatamente igual à distância entre os fios. Para que essas grandezas fiquem consistentes com o que a gente já tinha antes, a gente escolhe então, a gente vai definir 1 ampere. Na verdade, esse é um padrão mecânico para a determinação então de corrente. Então 1 ampere vai ser exatamente a corrente que passa por um fio quando você coloca um fio afastado de 1 metro do outro, e você verifica uma força então de repulsão entre os fios com módulo exatamente igual a 2 vezes 10 a menos 7 newtons. E finalmente, passando então essa corrente de 1 ampere e verificando essa força, nós conseguimos também então o valor do nosso μ0 igual a 4π vezes
10 a menos 7 Newton segundo ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Ou seja, nós conseguimos então um padrão mecânico para definir a correntes, né? Ampere. Com isso, então, nós concluímos a construção da lei de Biot-Savart a partir, então, do fato experimental de como o campo magnético se comporta ao redor de um fio. Depois, nós usamos a profunda conexão, então, relativística entre campo elétrico e campo magnético para tentar construir uma lei de determinação do campo magnético gerado por correntes. Com isso, nós conseguimos a lei de Biot-Savart e a utilizamos, então, para construir um padrão mecânico para determinação de correntes. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like, ajude a compartilhar tanto o vídeo quanto o canal. Críticas, comentários, sugestões são muito bem-vindas. Pode deixar um comentário aqui no YouTube ou me mandar um e-mail, fique à vontade. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau.